Senhoras e senhores, bom dia. Ministro Guimarães, em nome de quem cumprimento todas as demais autoridades, principalmente aos civis aqui presentes. Nós somos acostumados a acordar cedo, mas conseguiu, às 8 horas da manhã, para vir aqui para pensar a Amazônia, merece cumprimentos. Nós recebemos o encargo, General Campos, de falar, abrir esse simpósio. Essa jornada hoje sobre reflexões a respeito da Amazônia brasileira. E é uma, para mim, situação bastante difícil, principalmente considerando a nossa plateia. Vejo aqui antigos integrantes do alto comando, gente que conhece a Amazônia, ex-comandantes do pelotão de fronteira. Então, uma plateia muito ampla para nós informarmos alguma coisa nossa. Entretanto, partindo do princípio que nós temos que conhecer, é o primeiro passo estratégico, conforme disse o próprio ministro Pinheiro Guimarães, e que a Amazônia é muito grande, eu optei não por uma palestra, mas eu vou apresentar aqui dados, informações, alguma opinião de quem palmeirou aquela fronteira, de quem operou ali, de quem conhece um olhar militar. Não sei se os senhores conhecem a diferença entre uma dama, um embaixador e um general. Uma dama, quando ela diz não, ela está querendo dizer talvez. Quando ela diz talvez, ela está querendo dizer sim. Uma dama jamais diz sim. Um embaixador é exatamente o contrário. Quando ele diz sim, ele está querendo dizer talvez. Quando ele diz talvez, ele está querendo dizer não. E o embaixador, o verdadeiro embaixador, não costuma dizer não. Agora, o general, quando diz sim, é sim. Quando diz não, é não. O general não diz talvez. Então, eu serei um pouco incisivo, às vezes. Mas é da própria natureza da profissão. Eu começo mostrando a peculiaridade da Amazônia. Esta é uma embarcação que são da ordem de 100 mil embarcações em torno da Grande Manaus. Como controlar essa população? Vejam, pode apagar um pouquinho mais aqui em cima, como o ribeirinho vive. E a nossa população é esta aí. Nós temos que trabalhar com esta população. Se perguntar se todo mundo sabe nadar, provavelmente não. Não sabe nadar. Portanto, as questões amazônicas, nessa amplidão, desde o tamanho até a peculiaridade do povo, elas começam a gente entendendo um pouquinho da história. Nós já conhecemos, o mundo foi dividido em 1494, apesar de haver uma certa discussão, estava perguntando pelo testamento de Adão, mas mesmo assim os portugueses e espanhóis dividiram e foi uma tarefa essencialmente militar, eu diria que administrativa militar inicialmente. Capitães que tinham um desempenho militar, ganharam um Brasil que foi privatizado. Acontece que em 1578 o rei São Sebastião desaparece na Batalha da Cacequebi, o trono de Portugal fica vago e o Filipe II assume, 1580. E até 1640, a gente tem esse imbróglio, a bandeira demonstra exatamente o imbróglio. Filipe II tinha muitas preocupações com a Itália, com a Holanda, enfim, ele pouco se voltava para Portugal. Eu sempre perguntava quando eu estava lá na Espanha, por que Portugal não é da Espanha? Aí a resposta ele vai, não, mas o Filipe II não mudou o reino, não mudou a sede do reino para Lisboa. Se ele tivesse feito isso, talvez Portugal fosse espanhol. Na verdade, é que nós aproveitamos, o português aproveitou isso e dilatou a fronteira, avançou gradativamente ao longo desses 80 anos, praticamente. E no início do século XVII, nós estávamos totalmente ausentes ainda da Amazônia. Nós tínhamos ali a ocupação da costa sudeste, um pouco do nordeste,
mas a Amazônia praticamente não era portuguesa. E a ocupação da América do Sul até meados do século XVII era com esse desenho: os portugueses na costa, os espanhóis na fralda da cordilheira, no Mar do Pacífico, e aquela disputa no norte. Ali tinham holandeses, franceses. A Amazônia, portanto, dizia Capistrano de Abreu, ela foi descoberta pelos espanhóis, enquanto que o prata foi descoberto pelos portugueses, mas a colonização foi exatamente o oposto. Quem descobriu? Dizem que foi o Pinzon, que era o piloto do Colombo. Ele foi costeando e de repente se viu num mar marrom. Ele provou a água e chamou de Mar Dulce, que depois foi chamado de Maranhão pelos próprios espanhóis. Maranhão é novelo, é emaranhado, porque a entrada ali do rio é realmente, quem já foi lá, é um emaranhado de ilhas. Em 1531, 33, os espanhóis estavam do lado de lá, tinham conquistado o Peru, né? O próprio Francisco Pizarro determinou ao seu irmão Gonçalo Pizarro que fizesse um reconhecimento do rio. Ele entrou no rio errado e ficou realmente numa situação crítica. Ele não tinha como avançar praticamente. Quando ele foi socorrido, entre aspas, pelo Orellana. O Orellana, com um pouco mais de 80 homens, o socorreu, eles se reorganizaram e o Gonçalo determinou a Orellana: desça o rio e reconheça, e retorne dentro de 15 dias. E ele foi e nunca mais voltou. Está esperando ele até hoje lá. E ele foi descendo devagarinho o rio, foi descendo. Isso, a descrição foi feita pelo Francisco Cabarral Freire, que é o relator, e essa descida aqui foi a ferro e fogo, encontrando tribos, combatendo, passando fome. A verdade é que ele praticamente levou 2 anos descendo. 2 anos, e conta Carvajal que em uma das principais coisas que se asseguram era ele estar poblado de uma província de mulheres guerreiras. Então aí surge uma lenda das Amazonas, e aí passou-se a chamar o rio do Rio das Amazonas. O pensamento geopolítico português nesse momento, primeira metade do século XVII, era ainda voltado para a costa, mas ele percebe, português, que o Brasil está sendo cobiçado, invadido em área que inclusive não era dele, não era de Portugal. Mas ele percebia geopoliticamente que havia que se mudar a estratégia. E nós tínhamos, nessa época, as invasões holandesas acontecendo aqui, de 1624, 25 na Bahia e na Holanda, em Pernambuco. Com isso, a gente só vai conseguir expulsá-los. A coroa, ela volta para Portugal em 1640, mas a restauração, a gente só consegue recuperar da Holanda aqueles territórios em 1648 com a Batalha de Guararapes. E o método português era primeiro povoar, depois ele fundava uma feitoria, que era um empreendimento principalmente comercial, e depois então ele fortificava a cidade. Fortificando é que ele se preparava para dominar o território. Diferentemente do espanhol, o espanhol construía cidade, o português construiu forte. Método lusitano, não é piada, método lusitano de fortificações e praças, e eles ainda tinham um engenheiro português. Isso aqui era o suprassumo da tecnologia de construção da época. E aí estão os fortes. Então nós temos fortes em todo o Brasil, ainda hoje, fortalezas impressionantes, como por exemplo o Forte Príncipe da Vez, como por exemplo a Fortaleza da Barra, graças ao engenho português.
1612, nós estamos no início do século XVII, a França resolve fundar a França equinocial. E o Daniel de Latouche, senhor da Ravagère, ele tinha na bandeira dele o lema da rainha, regente, Tante Femina Dux Facti, lema bonito, enquanto pode o poder de uma mulher. Né? Bonito. Só que os portugueses, juntos com o Jerônimo de Albuquerque e já com Alferes, Pedro Teixeira, eles na Batalha de Guaxetuba, eles expulsam os franceses e o que era São Luís passa a ser São Luís do Maranhão. Isso 1615. Imediatamente, eles resolvem prosseguir e vão até a boca do rio. 1616, Pedro Teixeira, juntamente com Francisco Caldeira Castelo Branco, que era o capitão-mor da capitania, ele funda o Forte do Presépio. E Belém torna-se então a base para a conquista da margem norte do Amazonas. É o início da exploração. A partir daí, o português começa realmente a atuar no Rio Amazonas. Aí o Forte do Presépio. Vejam que ele tinha uma localização bastante tática. E 1688, nós estamos falando do domínio da bacia, eles se preocupam com o outro lado da margem e fundam a fortaleza de Santo Antônio do Macapá em cima do fortim de Cumaú. Esse Lobo da Mar vai construir então a nova fortaleza em 1782. Fortaleza destruída, está aí o Forte São José do Macapá, do outro lado. Interessante essa ponta, interessante que a boca do rio, que tem da ordem de 200 quilômetros, ela ficou praticamente fechada com as duas fortalezas. E com isso, o português passou realmente a dominar a entrada da foz do Amazonas. A expedição de Pedro Teixeira, ela acontece mais ou menos em 1536, descem de Quito 2 religiosos. E aí o governador Jacob de Noronha ficou preocupado e disse: vamos fazer o percurso inverso. E aí nomeia Pedro Teixeira para partir de Cametá, estava aqui, para reconhecer o rio até Quito. E Pedro Teixeira segue de Cametá e chega, tinha ele 70 anos de idade, com 60 soldados, recebe uma carta secreta dentro de um baú. Ele não sabia como seria recebido em Quito. Foi muito bem recebido, ganhou de presente 2 religiosos que tinham que descer com ele e anotar tudo o que acontecia, registrar. O espanhol não fazia nada sem registrar. E quando ele chega de volta, ele abre o baú e no documento secreto estava escrito: toma posse da terra e anexar todo o território ao longo do rio e seus afluentes desse ponto em diante. Ele funda a franciscana e toma posse. Com um ligeiro, digamos, uma malandragem, tomou posse dessas terras pela coroa de Portugal. Em nome do rei Filipe IV, nosso senhor rei de Portugal e Espanha, mas ele tomou posse em nome do rei. Com isso, com essa pequena sutileza, ele coloca o marco português e, graças a isso, o Tratado de Madrid, que é em 1750, ele consagra uma tese do Alexandre de Gusmão, referente exatamente ao Uti-Possidetis. Talvez tenha sido um dos tratados, os senhores embaixadores podem me dizer, um dos mais bem montados sistemas para conseguir o que se queria. Adotamos por máximas preliminares, em primeiro lugar, que nós
terras povoadas por quaisquer das partes, cada um conservaria o que tivesse ocupado. Eis a chave da conquista legal da Amazônia. Com isso, a gente chega em Santo Ildefonso e praticamente 90% do nosso território, ele hoje se deve ao Tratado de Madrid. 90% do nosso território. Mas a conquista do território ela foi feita pelos capitães, pelos civis nas entradas e pela catequese. Então, a conquista é feita integrada às ações de predação da Amazônia. A Amazônia foi sempre um paraíso a ser dilapidado. E quando chega no século XVIII, este senhor, o Marquês de Pombal, ele, que é um estadista, ele sente a necessidade de reformas para se consolidar aquele território. Ele militariza, ele seculariza e ele mercantiliza a colonização. Ele, na militarização, ele transfere o centro da decisão política de São Luís para Belém, ele cria a capitania de São José do Rio Negro, coloca em Manaus e nomeia o seu irmão, Mendonça Furtado. Hoje é o nome da nossa região militar, na região Mendonça Furtado, em homenagem ao irmão do Marquês de Pombal. E ele tinha uma máxima: primeiro, defender povoando, para depois povoar defender. Senhores, até hoje, nós, no Exército Brasileiro, somos partidários do Pombal. Nós povoamos, diferentemente da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, do IBAMA, a gente mora na fronteira. A gente povoa, o Exército povoa, porque o Marquês de Pombal escreveu que a gente não mudou o regulamento até hoje. Com isso, nós vamos ver, se a gente tirar uma fotografia aérea de satélite e resolver colocar os cortes lá na Amazônia, nós vamos colocar exatamente onde os portugueses colocaram. Notem aqui, a partir do século XVIII, como ele preparou o arco da fronteira todinho para protegê-lo. O governador Mendonça Furtado, ele, com mão de ferro, converteu todos os aldeamentos religiosos em lugares ouvidos. Ele confiscou os bens dos jesuítas, que era a ordem do Marquês de Pombal, e fomentou a miscigenação, diferentemente do espanhol, que jamais fomentou a miscigenação. Ele substituiu a autoridade eclesiástica, expulsou os jesuítas, ele mudou o nome de todas as localidades para nomes portugueses e mercantilizou o monopólio da Companhia Geral do Grão-Pará, abolindo a escravatura. Essa abolição da escravatura, ela permeia toda a colonização. Na prática nunca aconteceu, mas os documentos sempre reforçavam que a escravatura não existia. Nós vamos ter o Estado Independente do Maranhão em 1621, o Grão-Pará em 1751 e o Grão-Pará e Rio Negro do Maranhão a partir de 1772. O que isso demonstra? É que nós tínhamos o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil. Eu, quando fui morar a primeira vez na Amazônia, eu ia no comércio e tinha, por exemplo, estragado o parafuso do ventilador. Aí eu perguntava assim, tem um parafuso do ventilador? Aí a moça dizia, só tem no Brasil. Até hoje, o pessoal ainda está dividido mentalmente, eles se sentem como outro país. Por quê? Primeiro, é muito longe. Segundo, a gente, lá na Amazônia, a gente se sente esquecido pelo Brasil. Ninguém lembra dos problemas da Amazônia. Isto é fruto deste abandono. Nós só vamos voltar a ser brasileiros, digamos assim, essa distância aqui, Belém, Lisboa, era cumprida em 21 dias de navio. Enquanto que para o Maranhão, para São Luís, eram 2 meses, e para o Rio de Janeiro eram 3 meses. Então, a gente é muito mais próximo de Lisboa do que do Rio de Janeiro, por exemplo. Esta é a manobra geopolítica portuguesa, resumindo. A gente
começou dominando a Foz, depois expandiu até as fraldas dos Andes e depois ocupou o Rio, conquistando e fundando Manaus. Jacques Cousteau dizia que os homens se concentram na confluência das águas. Manaus é um exemplo disso. Manaus é um espanto. A gente voa durante 3 horas em cima de mato, de repente abre uma cidade de 2 milhões de habitantes, porque o português colocou ela exatamente no coração da Amazônia. Vamos ver um pouquinho de geografia. Aquilo que a gente já conhece, o quinto cada 12, o terço do Floresta, 3 fusos horários, essa é a Amazônia, digamos, continental, 9 soberanias. Uma comparação, 32 estados dos Estados Unidos são 5.765.000 km². A Amazônia tem 5.800.000. 30 países da Europa têm 5.200.000. Então nós temos uma Europa aqui dentro. E o que acontece? A cabeça do governo, a cabeça do governo, a cabeça de quem não está lá, não pensa com essa dimensão jamais. É impressionante como as soluções às vezes são rasas, elas são completamente comuns a todos os estados. Isto não pode acontecer. A gente, os senhores que serão assessores, tem que lembrar, não, peraí, na Amazônia pode ser assim. Com um detalhe, quem defendeu o Vietnã, defendeu aquele pedacinho ali. Quem vai ter que defender a Amazônia, tem que raciocinar com esse tamanho. 60% do Brasil. 4 habitantes por quilômetro quadrado, considerando as cidades. Se nós tirarmos as cidades, dá menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Uma renda per capita da ordem de $8, considerando as cidades. Exatamente 10 vezes menos que o sul do país. Com esta população, estimada em 2004, 13 milhões de habitantes, sendo que a população do Pará é 52% dessa população. E Manaus, 51% do Amazonas. Este é o índice de desenvolvimento humano. Vamos notar, quanto mais escuro, maior o índice, que nós não temos praticamente IDH na Amazônia. Em termos de economia, 3 teorias: produtivista, santuarista e do desenvolvimento sustentável. As 3 devem atentar para os nossos potenciais. Então, hoje, nós temos 25 milhões de hectares de várzea. O Brasil, se não me engano, ele cultiva cerca de 60 milhões. 50 milhões. Quase metade nós temos de várzea. Não precisa derrubar uma árvore para plantar essa várzea. Nós precisamos só de tecnologia. A nossa ecoindústria, indústria de óleos comestíveis, cosméticos, Dendê, ela está praticamente engatinhando. O Dendê produz 10 vezes mais energia, por exemplo, que o óleo de soja. O nosso potencial hidroenergético, desses 68 instalados, apenas 10% estão explorados. Dos 68 possíveis, apenas 10% estão instalados. Nós temos 96% do nióbio do mundo. Está lá na Serra dos 6 Lagos. 96% do nióbio do mundo. O gás natural de Urucum é capaz de abastecer São Paulo por 80 anos. A reserva de Urucum é capaz de abastecer São Paulo inteira por 80 anos. Quais são as nossas maiores carências? Eu estou apresentando como se eu estivesse pensando algo. As nossas maiores carências de quem viveu o problema. Nossa maior carência é uma carência de logística, principalmente no que diz respeito a transporte, aeroportos, portos, estradas. Então, aquela distância que o embaixador falou, eu quando mandava uma balsa de Manaus até Cruzeiro do Sul, aqui tem o rio Juá,
é um dos rios mais sinuosos do mundo. Eu dizia que a gente mandava uma equipe para uma missão no exterior, porque são 45 dias de balsa e 30 voltando. Então a família ficava longe do militar 70 dias, quando o rio estava favorável. Podia piorar, o barco quebrar. Então, às vezes, ele passava 3 meses fora de casa para fazer o suprimento de Cruzeiro do Sul. 14 dias, realmente, para ir para... E a gente tinha que dar sorvete, tinha que fazer uma grada na tropa. O sorvete tinha que sair lá de São Paulo, Taboão da Serra. O sorvete vai para Belém e, resumindo, o sorvete leva mais ou menos uns 19 dias para chegar lá em São Gabriel da Cachoeira. Se for com a fronteira, leva um pouquinho mais. Né? Então, esses detalhes, mas tem sorvete lá em Belém, o de Belém consome lá e não vende. Tem que ser comprado fora. Este mapa dos transportes rodoviários, Ministério dos Transportes. Vamos ver como a Amazônia Norte está praticamente ilhada. Nós temos já 163, que é Cuiabá-Santarém, ela para aqui, ó, e nós temos a 319, que sai de Porto Velho e vai para Manaus. Ela está com 190 quilômetros aqui até o Maitá e está com 215 até aqui o Careira, esse meião aqui, ela está, digamos assim, ela foi destruída, ela foi assassinada, essa estrada. Ela já existiu. Está aqui a estrada. Nós andamos na estrada aqui. Ó. Essa estrada, algum ecologista pode dizer, não, mas vai desmatar. Ela já está desmatada. Isso aí é bichinho. Isso aqui é asfalto. Isso aqui é asfalto. Ela tinha uma capa de asfalto de 23 centímetros. Em alguns pontos foi cortado esse asfalto com máquina, em ângulo reto. As 128 pontes, elas foram queimadas. Elas foram queimadas criminosamente. Então, é a única ligação terrestre que o Brasil tem com Manaus. Aí a pergunta, e é uma reflexão, nós queremos uma ligação por terra? Merecemos é necessária uma ligação por terra? Lembrando que este é o aeroporto de Santa Rosa do Purus na seca. Está aqui o aeroporto de Santa Rosa do Purus na cheia. Nós descemos lá em Santa Rosa do Purus ano passado. Está aí o avião. É uma emoção, hein? É uma emoção. Não é para qualquer um, não. É? Outra carência, tecnologia. Por quê? Porque todas as tecnologias lá são muito mais difíceis. Então eu reporto só a parte que me afetou como quem promovia a logística. O problema dos depósitos do silos, as matérias-primas deterioram com muita facilidade. É um calor de uma umidade impressionante. E as estruturas de embarque e desembarque. Então, esse é o aeroporto. Assim que a gente desembarca material de todas as fronteiras. Lá em Tabatinga é assim. Não pode mais ser assim. Se a gente pegar o transporte terrestre, é a mesma coisa. Então, a gente chama de buana. Buana, é uma buana aí. Para poder fazer o suprimento terrestre. Com um detalhe, desceu lá no aeroporto, o aeroporto fica longe do pelotão de fronteira, porque fica longe da comunidade. Tem um caminhozinho de 6 km, 5 km, 3 km, que é assim. Então está até a baldeação do avião para o caminhão para levar até a totalidade. E aqui ninguém lembra dessa estradinha aqui. Aí está o suprimento fluvial. Então esse companheiro aqui, ele está carregando os sacos de arroz dentro da balsa. De vez em quando ele está com calor, toma um banhozinho de rio, coloca a mão aqui, e a gente tem uma perda de 15% da carga. Porque nós não temos tecnologia. Mas podia fazer um roll-off, podia fazer um porto. Tem uma certa dificuldade. Aí a balsa tem uma certa dificuldade pelo seguinte, porque o rio na cheia, ele é assim. Este é o porto de São Gabriel da Cachoeira. Olha o porto.
São Gabriel é uma cidade importante. Olha na serra, então 2 toneladas de arroz aqui, no braço, tem que botar no caminhão lá em cima. Sem contar quando o rio está seco. Quando o rio está seco, esse companheiro aqui, ó, ele não come. Ele não tem como comer. E aí a gente desencadeia o que a gente chama de logística de combate. Aí o helicóptero do Exército, juntamente com a Polícia Federal, juntamente com o governo estadual, a gente faz uma operação conjunta e aí atende as populações de Berim. Tá certo? Mas pode acontecer uma cheia também. E quando acontece a cheia, é bacana porque eles têm um piso que sobe, vai subindo, com a água. Então a gente chega na casa dos sujeito, fica andando dentro de casa, mas porque o piso subiu. Mas ele não abandona a casa dele não, está lá e convive com isso. Aí a gente tem que desencadear a logística de combate cheia. Vamos distribuir comida, porque senão o cara não come. Então, chega com a canoinha, recebe a comida. Eu tirei essa foto aqui, ó. Garotinha, com a cesta básica, fazia 1 semana que só comia farinha e peixe. Vamos pescar. Por isso que o Exército consegue, as Forças Armadas, conseguem mobilizar 100 mil pessoas numa parada de 7 de setembro. Nem Brasília, nem Rio de Janeiro, 100 mil pessoas, debaixo de um sol de 41 graus, batendo palmas, vibrando no 7 de setembro. E a gente pode dizer, com todo orgulho, que eles gostam muito da gente, e a gente gosta muito deles também. Com relação à polícia, esse senhor esteve lá e ele falou uma verdade. O Estado é totalmente ausente. A única presença é das Forças Armadas. Então, como o Estado está ausente, senhoras e senhores, dos 62 municípios de Manaus e Amazonas, o prefeito mora no município, apenas 2 prefeitos moram. Os outros 60 moram aí em Manaus. Então, se o prefeito não mora no município, o juiz vai lá de 15 em 15 dias, o IBAMA aparece de vez em quando, às vezes tem um posto, mas ele não aparece de vez em quando. Então é muito difícil se conduzir uma política do Estado. Hoje, o crescimento populacional do ano de 2086, a economia ainda está baseada no extrativismo, com exceção da Zona Franca. Nós somos totalmente dependentes do investimento externo. Um município ele não é sustentável, ele não tem como se sustentar porque ele não tem produção. Os governos são dependentes do governo federal e do governo estadual. Há um conhecimento científico completamente defasado na qualidade e uma carência de capital intelectual. Este é o quadro, período de criação da cidade. Nós vamos ver que até 1945, as 174 maiores cidades aqui da Amazônia foram fundadas. Depois, a gente tem um boom aqui em 90 até 80, 95. E esse boom se faz exatamente no arco do desflorestamento. O miolão está preservado. Isso, na fronteira, é um processo mais ou menos semelhante. Nós vamos ver que aumentou alguma coisa na fronteira, mas para lá não aumentou essa população. Então, continuamos com vazios de becuna. Sendo que os povos da floresta, chamados povos da floresta, são 6,5 milhões de pessoas que vivem nas áreas rurais. São 750 mil famílias, grande parte extrativistas dessas comunidades. Nós temos 210 mil índios na Amazônia, aproximadamente. Total de 345 no Brasil. São dados do IBGE. 405 reservas, sendo dessas reservas, 20 estão na Amazônia. E eles se sentem brasileiros. Eu tirei essa foto porque a gente chega e, felizmente, ou eles têm a bandeira do Brasil ou têm a bandeira do Flamengo.
E é sempre uma forma de definição brasileira. Nós temos 3 sujeitos históricos que nós não atendemos, estão desatendidos: os indígenas, os ribeirinhos e os marginalizados urbanos. Os ribeirinhos e os marginalizados urbanos, eu vou deixar, porque isso é um problema, digamos, bastante peculiar e atinge todas as nossas cidades. Então, vamos falar do indígena. Em amarelo estão as reservas indígenas. Então vejam, senhores, que essas reservas estão, grande parte delas, na fronteira. Não vou emitir juízo de valor, mas eu me preocupo com isso. Como quem é responsável pela segurança. 47% do estado de Roraima, ou seja, quase 50% do estado de Roraima é reserva indígena. Cerca de 12% do território nacional. Corresponde o território indígena a somar Portugal, Espanha e França. Então nós temos 3 países indígenas praticamente dentro do Brasil. Tem um detalhe, novo professor Rosenfeld: os índios não têm nenhum sentido inato de pátria. Então, como é que eu vou defender, aqui fala quem estão de guarda, como é que eu vou defender? Quando a gente se encontra com os índios, a gente faz reunião, às vezes, o tenente, comandante de pelotão faz reunião, eles geralmente aparecem assim, com um telefone celular. Então, é muito difícil hoje nós controlarmos, que antigamente era possível, mas hoje não, os vídeos da internet, anos de D20, usa o computador, muito difícil segurar essa civilização. Eu me questiono se a gente quer realmente manter as nossas crianças sem atendimento médico. Eu vi uma tenente chorando, um tenente médico chorando lá em São Gabriel do Cachoeiro. Nós estávamos tentando atender o garotinho, que estava muito mal, e a mãe índia, ele dizia assim: ela não quer que ele vá para Manaus, ela tem poder, se ela não deixar ele para Manaus, ele vai morrer. E ele chorava e dizia: mas é uma barbaridade, nós estamos no século XXI, isso é uma selvageria, eu tenho que mandar o guri para Manaus. E o guri morreu. Morreu de noite, porque a Índia falou que não mandava para Manaus. Então, essas nossas crianças, eu faço questão de mostrar no final o nosso Rondon. Olhem bem para o Marechal Rondon, descendente de Goró. Quantos Rondons nós estamos perdendo? Quantos? Com relação ao meio ambiente, vamos lembrar que nós temos áreas públicas e áreas privadas. 34% são públicas, unidades de conservação, terra indígena e militar. 42% são terra devoluta. Só 24% da área total é área privada. Mas temos um arco de deflorestamento que está avançando dia a dia. Esse deflorestamento, ele foi maior nos anos de 95, 96, e caiu bastante. Caiu, mas ainda é muito grande. A perspectiva é que ele venha diminuir até 2016 para esses patamares. Mas nós ainda estamos com quase 2 milhões de hectares. É muita devastação. Um detalhe importante, aí eu lembro da 319, nós queremos a 319, quando a gente calcula a distância da estrada em relação ao desmatamento, então quanto mais próximo da estrada, mais desmatada. Quanto mais longe da estrada, menos desmatada. É uma lógica. Saiu a estrada. Então vejam a estrada e essa fotografia exatamente do deflorestamento. Com um detalhe, as causas são, além, ele chama de é parte pecuária. Toda a pecuária é responsável por isso aqui. Essa é a pecuária.
a subsistência de pequena escala é a outra grande coisa. E uma relação interessante, quilômetro quadrado desmatado versus preço da soja. Quanto mais desmata, mais o preço da soja aumenta. É o contrário. Exatamente. Quanto menos desmata, mais o preço da soja desmata. Porque é a lei da oferta e procura. Mais soja tem. Né? Então está aí uma foto do Greenpeace, exatamente disso. Eles talam, depois queimam e depois é pasto. Certo? Depois vira pasto. Sendo que o Pará já está com praticamente 15% do seu território devastado. Enquanto que o Amazonas tem menos de 2%. Por quê? Por quê? Aí eu digo por quê? Porque a lógica é econômica. Nós temos uma demanda econômica que determina o comportamento da população. Essa destinação da terra eu considero fundamental. E aqui eu acho que é preciso que a sociedade discuta, porque nós estamos partindo por uma regularização fundiária. Nós estamos priorizando a regularização. O ministro falou, estamos com a Amazônia legal, etc. Mas acontece que lá na Amazônia tem 5 andares de dono, todo mundo documentado. O primeiro esperto que regularizar, ganhou. Mas nós temos que primeiro destinar essa terra, principalmente a reservas. Nós temos que não permitir regularização onde não se quer que haja devastação. Nem de 20%, nem de 15%. A gente não pode deixar de destinar antes de regularizar. Nós estamos fazendo o contrário. E nós temos que dar alternativas econômicas para esse indivíduo aqui. Senão, ele vai derrubar o sul. Porque a lógica é econômica. Certo? A floresta tem que valer mais em pé do que derrubar. Ou ela cai. A gente tem que combater o desmatamento valorizando os produtos e serviços ambientais. É o melhor caminho. O ribeirinho deve ser fiscal. Hoje nós temos a reserva de Mamirauá, que faz a pesca controlada do pirarucu. Nós pescamos 6 toneladas por mês de pirarucu lá, e tem muito mais pirarucu que antigamente. Quem fiscaliza? É o ribeirinho. E o modelo da Zona Franca de Manaus foi que impediu. Por que o modelo da Zona Franca? Não que tenha sido, mas é porque houve uma alternativa econômica e aí o Amazonas está preservado. Grande parte dos empregos, da renda, da demanda econômica foi satisfeita com a Zona Franca de Manaus. Futuro. Nós ainda no século XXI teremos problemas de alimentos, combustível e de água. É crise anunciada. Lembrando que nós estamos, desde o século XVIII, predando. Só restam essas florestas no mundo. E vai faltar comida. Então, será necessário aumentar a capacidade mundial de produção de alimentos. Praticamente, nós vamos ter que dobrar essa produção. A Amazônia tem tudo isso. Tem água, tem energia e tem potencial para produzir alimentos. E tem um papel. Ela tem que aumentar o nosso poder nacional, ela tem que se integrar, ser um fator de integração sul-americano, e é uma fonte de recursos, mas tem que ser sustentável. Aí eu entro na parte do general, a defesa, e aí eu peço que tentem olhar como não existe ameaça. O embaixador foi bastante feliz. Não existe ameaça. Nós não temos contenciosos, mas nós temos que ter um olhar, nós principalmente que somos cães de guarda, um olhar estratégico de quem tem por missão defesa da pátria. Aí é importante dizer, gosto de dizer sempre, defesa da pátria. É o único artigo da Constituição, podem procurar, onde tem a palavra pátria.
É o único. Não há outro artigo. Como não tem outro, a responsabilidade é toda nossa. E nós já vimos recursos naturais deixam de se constituir bens e passam a ser ameaças. Nós não temos ameaça, temos recursos naturais. Eu pensei, nós temos várias, inúmeras frases, eu pensei 3 frases apenas, porque espelham a visão profissional do outro lado. Visão profissional, não é ameaça. Temos de estar pronto para interromper esse processo imediatamente. Visão profissional, conversei com o general Casey, isso aqui ele me disse, pessoalmente. O Exército dos Estados Unidos tem que estar em condições de atuar na defesa dos interesses das nações em qualquer lugar do mundo. Competição por água, recursos naturais e alimentos deverão ampliados a preço internacional. Pensamento profissional, não está ameaçando, está dizendo que é a condição que ele tem que dispor, que faz parte da missão constitucional dele. E este senhor, que já fez isso várias vezes, não é a primeira nem a segunda, ele considera bens públicos mundiais e deve ser gestionado pela comunidade internacional o ambiente amazônico. Nossas fronteiras, como o embaixador falou, apenas o Equador, que é amazônico, dos 9 países, o Equador e o Brasil, os outros 7 estão aqui. E um interessante, a França, quando vem conversar conosco, tal, lá em Manaus, e tal, a França se considera país amazônico. E diz que, historicamente, é amazônico, porque está lá desde o século XVIII. Do outro lado, nós temos o Atlântico Sul, com a passagem de Drake e Cabo da Boa Esperança. Olhar estratégico, visão lá de cima, hein? Aí estão os porta-aviões. Do lado de cá, aí estão as pistas. Eu estive aqui em Apare, 1500, asfaltada. Então, não é uma teoria da conspiração, não. É real, fato. Estão lá as pistas de um lado, estão lá as pistas do outro lado. E nós somos encarregados de defender. Como é que quem quer defender pensa? Pensa nos nossos heróis. Lembrai-vos de Santa Rosa do Purute. Então nós temos 662 daqueles heróis, mais ou menos. E temos hoje este tráfego aéreo desconhecido. Então é totalmente desconhecido. Por que isso acontece? Porque são aeronaves pequenas, elas levantam, cumprem um percurso e quando são detectadas, baixam rapidamente. E ninguém pega. Nós temos 2 entradas estratégicas ao norte, pelo Negro e pelo Solimões. É verdade? Estou pensando como aquele infantaria que está colocando os feijãozinhos lá na posição defensiva. Vem de cima para baixo, ali a entrada estratégica. Só que tem um detalhe, lá em cima o aumento da pressão social é um fato. Então, aqui, carreteira Passo do Norte, Cocoa, temos o Porto Francisco Aureliano, aqui há uma humanização e uma preparação para essa saída acontecer do Pacífico. Ao sul, nós temos o eixo Peru, Brasil, Bolívia. Pelo Madeira, aqui também a pressão acontece. Provavelmente já existe um projeto interoceânico de Cusco até Assis Brasil, que vai acontecer. Essa saída aqui para Arequipa, para Ilo, vai acontecer também. As estradas estão acontecendo. Quer dizer, nós temos também um aumento da pressão social. Quem foi em Porto Velho há 5, 6 anos atrás, quem vai hoje se espanta da quantidade de pessoas, da população que aumentou, já tem até shopping, né? Shopping, né? E uma imigração não controlada, uma imigração considerável. Nós vamos ver nos 2 eixos, aqui em torno de Tabatinga e aqui em torno de Porto Velho. Então, são dados considerados para quem vai defender.
Em torno, nós temos a cocaína. Isso aqui é cocaína, reconhecida pelo exército americano, levantada. Nós temos o tráfico de drogas, depois o doutor Sérgio pode falar para mim aqui. Como o eixo das drogas, ele agora ele passa pelos Solimões, ele vem muito pelo Rio e pelo Mangueira, e como daqui ele desce pela estrada. Nós temos a lavagem de dinheiro, de novo, o mesmo eixo, esse e esse, descendo para cá. Então, todos os indicativos apontam para esta e esta direção. E o exército, como é que ele está se posicionando? Ele se defronta com 60 mil militares de 7 países. De novo, reforço a ideia, não há ameaça, não há ideia de confrontação, é apenas uma comparação. Nós temos 13.190 quilômetros, nós consideramos todas as fronteiras, sendo que 11.600 do céu. Vamos lembrar aqui da fronteira americana, aquele muro, visão termal, cachorro, coiote, não sei o que e tal. Os caras não conseguem segurar o pessoal aqui na passagem. E nós temos ali, aqueles 3.141 quilômetros, se a gente comparar, é mais ou menos ali a fronteira Acre-Rondônia. Fronteira essa quase toda, nesse caso nosso, seca. Principalmente aqui embaixo. Né? Então é praticamente impossível se conter na fronteira esse tipo de atividade ilícita. Nós funcionamos, o exército, com pelotão, companhia, batalhão, brigada. O pelotão tem 180 homens, uma companhia 180, até chegar numa brigada. Vamos fazer um exemplozinho aqui da 16ª. A 16ª está com seus pelotões lá na fronteira, tem o seu batalhão, um em Tabatinga e um em Cruzeiro do Sul, mais um batalhão lá em Tefé, e está lá brigado. Então está aí uma brigada no terreno, certo? Mais ou menos 3.500 homens. Como é que a gente se dispõe, então? Uma brigada ao norte, que é a primeira, uma brigada a noroeste, que é a segunda, uma brigada a oeste, que é a 16, uma brigada a sudoeste, que é a 17, temos uma brigada de reserva, que é a 23, que fica em Marabá, temos uma brigada, temos a 8ª região, que cuida ali da parte da fronteira marítima, temos a 12ª região militar, que faz a logística da Amazônia Ocidental, temos o 2º grupamento de engenharia, temos ainda o Comando Militar da Amazônia, os tios de guerra, os hospitais, totalizando 124 unidades e 124 organizações militares e 58 localidades. É pouco, é muito pouco. Lembram da dimensão europeia dessa área? A gente era assim na década de 60 e agora nós somos 26 mil homens aproximadamente. Mas nós somos um exército que se encontra na paz, se encontra na Amazônia. A gente tem que buscar o que se chama hoje de sustentabilidade. Nós não podemos trabalhar sem considerar mais sustentabilidade. O que é sustentabilidade do exército brasileiro? Aí eu lembro um termo chamado pegada ecológica. O professor disse o seguinte: se eu levo daqui para o trabalho, voltando todo dia, eu gasto 33 quilômetros. Eu faço provavelmente 2 viagens para a Amazônia, uma para a Amazônia, que é grande, e uma para a Europa por ano, cumprindo missão. Então, se meu gasto energético de fazer esse percurso diário de carro e mais 2 viagens de nível internacional por ano, essa pegada ecológica, se a gente democratizasse isso, todo mundo no planeta fizesse isso, 33 km por dia de carro e mais 2 viagens internacionais, a gente ia precisar de 12 planetas em termos de energia para todo mundo. Então, democraticamente, não é mais possível que a gente use sem pensar nos outros. A pegada ecológica que a gente deixa deve ser dividida, deve ser
raciocinando-se com as demais pessoas. Por isso, o Exército trabalha com o chamado tripé da sustentabilidade. Ele deve buscar sua operacionalidade militar, não a qualquer preço, buscar a qualidade de vida das pessoas e ter perfeita noção do limite biofísico do país. Nós temos que trabalhar sim, não se descuidar da missão, integrando tanto o lado social como o lado ambiental. Eu hoje tenho a grande honra de ter aqui comigo a minha mãe, Dona Lúcia Maria, foi esposa do tenente de artilharia nos idos de 1951, na fronteira do Brasil. Ela me teve, está ali do lado dela, está o meu irmão gêmeo. Ela teve gêmeos em 1951 em Forte Coimbra. Senhores, é uma maldade com uma criatura de 19 anos chamar um médico, aquele lá na porta do tenente, por favor, médico, vai nascer o filho do comandante do Forte. E aí o tenente médico dizer, não vou, porque se eu ver sangue eu desmaio. E eu tive que nascer de parteira. Então isso é uma maldade. A gente não pode trabalhar mais assim. Não é só com a população, não. É com os nossos integrantes. Por isso a gente desenvolveu o que a gente chama de matriz de pelotão de fronteira. Então ali está educação, saúde, água potável, esgoto. Tem tratamento adequado? Nível 4. Tratamento adequado com rede para os pés. Precariedade do tratamento. Sem acesso à água potável, nível 1. E assim a gente fez um tratamento do lixo, coleta seletiva e reciclagem, coleta de tratamento básico, queima, céu aberto. Então, cada um desses itens, matriz de sustentabilidade do pelotão. Transporte hidroviário, existe atracador, quantidade adequada de embarcação, poucos meios de transporte, atracador de quantidade. Então, esta matriz a gente desenvolveu para todos os pelotões de fronteira. Inclusive com as culturas. Se o camarada cultiva alguma coisa lá. Então, está aí. A gente já fazia isso. Todas as nossas unidades têm lá vida, combate e trabalho. Nada mais é que o tripé da sustentabilidade. Vida, atividade ligada à sobrevivência, criação de animais, plantio, né? Então está lá, cineminha para as crianças, Coca-Cola. Essa Coca-Cola aqui dá um trabalho para colocar lá. Não quero saber. Ela é grande, ela é grande. Né? Está lá. Vida. Combate. Combate são as nossas atividades. Discussão, patrulhamento, ação de defesa, incêndio. Aí o nosso tenente saindo com a missão, reconhecimento de fronteira, o FROM. Nossas atividades de combate comum, a patrulha, lá na Garapé do Castanho, patrulha fluvial. Estou preparando aí para passar a noite, rabo de jacu. Embarque numa ilhota daquelas. Um salto, né? Brasil que é econômico. E o trabalho? O trabalho é fundamentalmente junto à comunidade. Preservação da cultura, apoio e evacuação aeronáutica. Então, o Exército, como único agente do Estado, ele não pode se descuidar. Ele trabalha e ganha. E é impressionante. Olha aqui, ó. Chama a atenção das mulheres aqui. Sem shampoo. Certo? O que prova que esse negócio é frescura. Trabalho. Preservação da cultura. A gente trabalha com o índio juntinho. E eles nos respeitam, jogam futebol. E a gente tem que trazê-los e perder o futebol. Muitas vezes tem que perder, não querem. E eu queria mostrar ali, ó, cabeça do cachorro, terceiro PF do 5º BI, terceiro pelotão de extensão de fronteira do 5º Batalhão de Infantaria, Céu, São Joaquim. Olha lá, São Joaquim, 300 habitantes. Purifato. Dizia que quando o tenente ia jantar fora, ele vinha jantar aqui, ó. Ali é a matriz de sustentabilidade do pelotão de São Joaquim. Senhores, nós não podemos trabalhar mais assim.
Só tem o verde, transporte aéreo. Não podemos mais trabalhar assim. Então, os senhores vão assessorar os nossos chefes, os senhores que vão trabalhar na defesa desse país, têm que exigir profissionalismo. Eu não posso beber água da chuva. Eu estou defendendo a pátria. Eu não posso ter casa sem fossa séptica. Eu estou dando meu sangue. Nós temos que exigir isso da nação. Está aí o pelotão. E está aí o que o Marquês de Pombal mandou fazer. Está lá a família. Não vai. Eu gosto muito dessa palavra. É uma expressão. Finalmente, senhor embaixador, é uma palavra que desperta a religiosidade das plateias. Quando ela fala finalmente, a plateia fala, graças a Deus, desperta a religiosidade. Bom, história, mas olha o que eu gostaria de deixar ainda, por último, eu não concluo, eu só levantei as ideias. A manobra geopolítica eu entendo que não está consolidada. Eu entendo que existe uma ausência de planejamento e gestão estratégica, fruto, logicamente, da ausência do Estado, mas fundamentalmente fruto de visão dessa necessidade. E que a estrutura do Estado Nacional e a opinião pública são vulneráveis à infiltração e à propaganda externa. Então existe um ecologismo, existe uma aura de proteção da Amazônia que é muito mais romântica do que prática, que não se traduz. É um discurso antigo, mas que não se traduz praticamente. E a gente é vulnerável. Eu queria fechar a frase do general Rodrigo Otávio, que é o que resume o que a gente conversou aqui. Nós entendemos que é muito difícil desenvolver e defender, mas entendemos que foi muito mais difícil a tarefa dos nossos antepassados. E deixo com os senhores a imagem do Forte Príncipe da Lei. Começou a ser construído em 1776. Matou de malária 2 arquitetos. Aqui não tem pedra. Pedra mais perto aqui é cerca de 800 quilômetros. E os caras trouxeram como lastro de navio, montaram o bichão lá, que está lá, e na porta está escrito. Na porta, último. Bota o último. E na porta do forte está escrito que era uma missão dos portugueses. Não, peraí. Essa aqui. Tem que desocultar. Aqui está escrito na porta do forte. Dom Luís de Albuquerque Melo Pereira e Castro. Soberania e o respeito de Portugal enquanto iria estudar sempre forte. Isso é obra e serviço dos homens e é o rei, nosso Senhor. E como está, o mais duro, o mais difícil, o mais trabalho que isso dê, é serviço de Portugal, tem que se cumprir. Nós somos filhos desses homens. Nós somos herdeiros dessas tradições. Não podemos esquecer disso. Isso é obra?